Olá, sou o presbítero João Placoná, mantenedor do blog Palavras de Sabedoria, www.palavrasdesabedoria.com.br. Na minha caminhada com Jesus, vi muita coisa boa e também muita coisa que não serviu para nada. Infelizmente, as igrejas cristãs estão, em grande parte, infestadas de aproveitadores inescrupulosos que têm como objetivo o enriquecimento próprio e não o de salvar almas. Bem, neste áudio vocês terão a oportunidade de separar a água do vinho no que diz respeito à idolatria. Por isso, dei o nome de To Be or Not To Be, idólatra. Não tenho a pretensão de ferir os meus amigos católicos, mas o que é correto, precisamos falar. O próprio Jesus Cristo determinou aos apóstolos, e a nós também, que devemos ir ao mundo e evangelizar, ensinar, esclarecer a palavra de Deus. Bem, vamos direto ao assunto. Idolatria é trocar Deus por outra coisa, por outra pessoa. É adorar a um falso Deus. Todas as pessoas de todas as religiões devem ser respeitadas, amadas e devem ter o direito de expressar suas crenças e opiniões. No entanto, não é em nome do amor que vamos deixar de dizer a verdade. Isto seria uma contradição. Deus condenou também a invocação aos mortos. Você encontra em Deuteronômio 18, versículos de 19 a 14. O pecado da idolatria é um dos mais combatidos pelos profetas da velha aliança. Enquanto que os outros pecados, em geral, são ofensas contra Deus, a idolatria configura-se como abandono ao verdadeiro Deus. Essas práticas são alguns dos grandes erros doutrinários de vários segmentos religiosos. Sabemos que muitos dos santos adorados hoje foram de fato pessoas santas, servos de Deus, dignos de serem imitados. Porém, morreram e não ressuscitaram. Quando alguém lhes dirige uma oração, está fazendo uma invocação aos mortos, o que Deus proibiu e condenou. Tais fiéis, pessoas sinceras e bem-intencionadas, deveriam estar fazendo seus pedidos a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus mesmo nos ensinou a orar direto ao Pai Nosso. Dizem que os santos intercedem pelos vivos. Mas o que diz a Bíblia? Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, conforme está escrito na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Isto porque Jesus foi o único que morreu na cruz para nos salvar do inferno, tomando sobre si o castigo pelos nossos pecados. Jesus e o Espírito Santo são os únicos que intercedem por nós, diretamente diante do Pai. Você encontra em Isaías 53, versículo 12 e Romanos 8, versículo 26. É verdade que as pessoas vivas intercedem umas pelas outras, mas os mortos não intercedem por ninguém.
Está escrito que os mortos não têm parte alguma no que sucede debaixo do sol. Você encontra em Eclesiastes 9, versículos 5 e 6. Eles não participam, não veem, não ouvem orações, não intercedem, nem interferem. Logo, vemos a invocação aos santos como idolatria e politeísmo. O apóstolo Paulo, quando estava vivo, não admitiu que ninguém o adorasse, nem se prostrasse diante dele. Você encontra em Atos 14, versículos de 11 a 15. Se hoje ele pudesse falar a todos quantos o invocam e veneram como santo, talvez ele repetisse suas palavras do texto de Atos. Por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vocês. Quando o apóstolo João inadvertidamente se prostrou diante de um anjo, este o repreendeu, dizendo: não faças tal coisa, sou teu conservo, adora a Deus. Só diante de Deus devemos nos prostrar. Somente a Ele devemos dirigir nossas orações. Ao Senhor, teu Deus, adorarás, e somente a Ele darás culto. Esta passagem está em Mateus 4, versículo 10. Devemos adorar ao Criador e não à criatura. Você encontra em Romanos, capítulo 1, versículo de 21 a 25. Infelizmente, há irmãos cristãos que não leem a Bíblia e seguem os dogmas definidos pela sua religião. Esses dogmas foram definidos por homens pecadores como nós e, portanto, são passíveis de erros. Não adianta esses cristãos dizerem: nós não adoramos imagens e santos, apenas veneramos as pessoas que elas representaram. Vejam essas orações e tirem suas conclusões. Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, venho pedir a tua poderosa intercessão, recorrer a teu amparo, colocando também os meus entes queridos sob a proteção da Mãe amorosa que tu és. Como nossa advogada, defendei a nossa causa. Afasta para longe de nós todo mal, para que não sejamos vítimas das investidas do inimigo. Abençoe cada um de nós. Peça a teu Filho Jesus a nossa cura interior, física, psicológica ou traumática. Ao teu amparo recorremos agora e sempre, Santa Mãe de Deus e nossa Mãe. Amém. Outra oração. Ó Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Maria, nossa Mãe, socorrei os fiéis que se alegram com sua proteção, livrando-os de todo mal neste mundo e dando-lhes a alegria do céu. Filho bendito da Virgem Maria, rogai por nós. Amém. Vocês percebem quantos erros nós encontramos nessas orações? O certo é que eles, os cristãos, se ajoelham, pedem diretamente aos santos que intercedam a Jesus, sem contar que fazem procissões carregando essas imagens. Se isso não é idolatria, eu pergunto, o que é idolatria? Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, declara: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Não há qualquer outro que possa ser mediador entre nós e Deus. Se Jesus é o único mediador, isto indica que Maria e os outros santos não podem ser mediadores. Eles não podem mediar nossos pedidos de oração a Deus.
A Bíblia não dá absolutamente nenhuma indicação de que Maria ou os santos possam ouvir nossas orações. Maria e os santos não são oniscientes, nem onipresentes. Mesmo glorificados no céu, eles são seres finitos, com limitações. Como poderiam ouvir as orações de milhões de pessoas simultaneamente? Todas as vezes que a Bíblia menciona orar ou falar com os mortos, é em um contexto de magia, bruxaria, necromancia e ocultismo, atividades que a Bíblia fortemente condena. Você encontra em Levítico, capítulo 20, versículo 27, e Deuteronômio, capítulo 18, versículo de 10 a 13. E, por derradeiro, gostaria de tecer alguns comentários sobre o primeiro e o segundo mandamento da lei de Deus. Com relação aos 10 mandamentos dados por Deus a Moisés, que encontramos tanto nas Bíblias consideradas evangélicas como nas Bíblias católicas, percebemos que a Igreja Católica ensina em seu catecismo uma forma diferente. Vejamos essas diferenças, principalmente no primeiro e segundo mandamentos. Diferenças. No lugar de 1. Não terá outros deuses diante de mim. 2. Não farás para ti imagem de escultura. Colocou-se 1. Amar a Deus sobre todas as coisas. 2. Não tomar seu santo nome em vão. Como podemos observar, ocultaram assim a reprovação de Deus em relação às imagens de esculturas que fazem parte das igrejas e catedrais católicas. Ocultaram também a ordem de Deus para não cultuar a tais imagens, pois desse modo missas especiais para santos ou santas, padroeiros e padroeiras seriam banidas das igrejas. Ocultaram ainda a reprovação divina de fazer igrejas, festas e etc., em adoração, em homenagens a santos. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus. Encontramos em Êxodo, capítulo 20, versículo 5. De acordo com o segundo mandamento, é proibida a fabricação de imagens para serem idolatradas, como também é vedado o culto, veneração a imagens de santos ou santas, em deuses. Está claro que o primeiro e segundo mandamentos do Decálogo, segundo a Bíblia, muda completamente os ritos de culto nas igrejas católicas, banindo de vez os ídolos de dentro dos santuários. Alguém pode explicar o porquê dessa alteração? Espero que, com estas explicações, os meus irmãos católicos façam uma reflexão e busquem na Bíblia Sagrada estas afirmações que fizemos. Se gostaram do que ouviram e gostariam de conhecer um pouco mais o nosso trabalho, é só acessar o blog mencionado no início, como também o Facebook, o Twitter, o Instagram, o Google Pesquisa e etc. Fiquem com Deus e até a próxima.